Pode ir? Olá, que bom sempre estarmos juntos e, como eu já tenho dito, pensando, meditando, refletindo na palavra de Deus. Para mim é a base de tudo. Eu tenho muita precaução, muito cuidado com as questões religiosas. Você fala, nossa, mas você fica muito preocupado com religião. É porque Jesus falou o seguinte, que quando as pessoas se tornam religiosas, elas se tornam hipócritas, vivem de aparência, de superficialidade. Eu tenho muito medo de viver de aparência, porque a gente costuma, com aquela ideia de que as pessoas têm que nos aprovar, as pessoas têm que se agradar de nós, as pessoas têm que nos aceitar. E aí a gente começa a viver um padrão em que nós precisamos fazer tudo conforme as pessoas vão julgar-nos para que nós possamos ser aceitos. Isso é uma doença terrível. Isso deixa a gente louco, cansa muito, desgasta muito. Porque você imagina bem, eu tenho que vestir conforme a moda, eu tenho que falar conforme as pessoas falam na linguagem do dia a dia, naquilo que está em destaque. Eu tenho que usar, comer, ir, vir. Isso é demência. Isso para mim é loucura. Me perdoe. Eu não quero viver de aparência. As pessoas precisam conhecer umas às outras na sua essência, na sua motivação, na sua intenção. Às vezes, as minhas ações e reações ainda não são as melhores, mas a motivação do meu coração é sempre melhorar, é sempre acertar, é sempre crescer. Isso para mim que é importante. O importante não é se eu estou sendo agradável, se eu estou sendo aceito pelas pessoas, se eu estou sendo admirado pelas pessoas. Porque veja, como nós vamos viver a nossa vida julgados, aprovados, reprovados, aceitos ou rejeitados pelas pessoas? Não tem jeito, é muito difícil. Então, Deus, sabendo disto, diz na sua palavra que todos nós, você e eu, estamos diante dele, nus, transparentes, descobertos diante dos olhos dele. Veja, esse texto é maravilhoso, está em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, a quem havemos de prestar contas. Olha que interessante. Enquanto nós, você e eu, queremos viver de aparência, para prestar contas à sociedade e aos homens, para por eles, pelos homens, pela sociedade, sermos aceitos e aprovados, a Bíblia está dizendo que você e eu, nós, todas as pessoas, prestaremos contas a Deus daquilo que está no nosso coração, das nossas intenções e motivações. É por isso que não adianta eu ter uma linguagem muito bacana, eu ter uma oratória muito bacaninha, eu ter uma postura muito certinha. Não adianta as pessoas terem tudo isso de forma exterior e no interior estarem sendo más, hipócritas, falsas, fingidas, maquiavélicas. Não adianta. Por quê? Porque você e eu podemos enganar os homens, mas não podemos enganar a Deus. E lembre-se, no final dos tempos, quando Jesus voltar para julgar os homens, tanto os vivos quanto os mortos, todos serão julgados, todos comparecerão diante dele, todos estarão diante dele. E isto é o que a Bíblia diz. Quando ele voltar, todos nós prestaremos contas, preste atenção nisto, não aos homens por quem quisemos ser aprovados e aceitos, mas todos nós prestaremos contas a Deus. Por isso que é muito importante que você e eu façamos hoje, já, agora, uma avaliação da nossa vida, do nosso interior, para que nós possamos então, a partir desta experiência, ter uma vida com Deus que nos leve a uma experiência de transformação interior, libertação interior. E esta libertação, nós, você e eu, podemos experimentar. E essa experiência se dá através da fé. Fé em Jesus, crendo em Jesus. Algo importante, muito importante. Crer em Jesus é uma decisão e seguir a Jesus é uma decisão minha. Ninguém pode interferir, ninguém pode obrigar, ninguém pode forçar. Por isso que as pessoas ficam escandalizadas quando eu digo aos pais que não adianta obrigar os filhos, querer obrigar os filhos a irem à igreja. Isso não funciona. Faça o inverso.
Ore, clame, busque a Deus para que Deus revele aos nossos filhos a palavra dele, para que a mesma salvação que nos alcançou, alcance a eles também. E lembre-se, muitas vezes, não poucas, os nossos próprios filhos rejeitam o Evangelho por causa do nosso Evangelho. Se você deseja o Evangelho de Jesus, lembre-se, vivendo a vida de Cristo, outras pessoas, principalmente os nossos filhos, serão alcançados pela vida de Cristo.